Meus queridos, para quem não me conhece, meu nome é Leilane, sou esposa do Daniel, mãe do Benjamin, uma das pastoras dessa casa. E talvez a história mais louca que tem na Poema de reconhecimento pastoral seja nossa. Porque Jesus realmente nos chamou do último lugar onde nós estávamos sentados para viver nessa família. E desde então nós temos sido cuidados, nós estamos sendo curados e estamos cuidados por essa casa, amém? Então, é com muita expectativa que eu estou aqui essa noite. E eu quero começar dizendo para você que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, amém? Que o Senhor é bom. Quantos creem que o Senhor é bom? Digam glória a Deus. Que o nosso Deus continua fazendo milagres, Ele não parou. O mesmo Deus da Bíblia é o Deus que está neste lugar, movendo os céus, abrindo os céus, que o rio de Deus vai descer nesse lugar, amém? Querido, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele talvez não te livre do mal, mas Ele vai passar com você, aonde você estiver, na fornalha que você estiver, o Senhor estará com você, amém? Porque a palavra de Deus diz, Ele é Emanuel. Fala comigo, Emanuel. Deus conosco. Deus está com você no meio da fornalha. Deus está com você quando você pensa, não sei se vai ter mais jeito. Deus está com você em nome de Jesus, amém? E o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus de guerra, é um Deus de vitória, amém ou não? Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Talvez você entrou aqui essa noite e você está numa batalha financeira. Eu quero dizer para você, o meu Deus, o seu Deus é Deus provedor de todas as coisas e vai se manifestar aqui essa noite, amém? Em João 16:33 diz assim, eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. Ele venceu para que eu e você pudéssemos vencer, amém? Mas esse versículo é um spoiler, porque muitas vezes a gente vem aqui e a gente só fica falando, mas o nosso Deus é um Deus de vitória. Sim, Ele venceu, mas só vence alguma coisa quem está em guerra. Dá uma cutucada no seu irmão assim, aí, tá em guerra aí, meu irmão? Se você está em guerra, tem vitória para você, aleluia, porque Ele venceu, amém? Se você está em guerra, você vai ter a vitória que Jesus já conquistou naquela cruz, amém? Todos os dias, Satanás tenta destruir quem nós somos. Todos os dias, Satanás tenta anular quem nós somos, tenta te levar para o pecado, mas em nome de Jesus, quando os problemas aparecerem, quando o pecado bater na sua porta, Satanás bater na sua porta, você vai se levantar e vai falar, eu vou vencer, porque Jesus já venceu na cruz por mim, amém? Aleluia. E isso não tem nada a ver com a minha palavra, querida. Mas, o que eu quero dizer, por que eu comecei falando sobre isso? Porque eu quero que o seu coração se encha de fé essa noite. Queridos, o Deus que nós estamos falando aqui não é um Deus que mudou. Os mesmos milagres que você vê na Bíblia acontecendo, é os milagres que Ele vai fazer aqui essa noite, amém? Ele está aqui e eu quero que o seu coração se encha de fé. E todos os dias, você vai lembrar de mim na segunda-feira, quando o problema aparecer, eu quero que você lembre de mim falando para você, Ele venceu e você também vai vencer em nome de Jesus, amém? Nós vamos falar hoje sobre Naamã, um homem valente, acostumado com a guerra, que foi curado por Deus. Abre comigo sua Bíblia em 2 Reis 5:1. 2 Reis 5:1. Nós vamos ler alguns capítulos, então tenha um pouquinho de paciência, mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Quem abriu, dá um glória a Deus bem forte aí. Amém, ó. Oh, aleluia. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor.
pois graças a ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói valente, porém era leproso. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio dele havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada de sua mulher. Um dia, a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza que ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei, seu senhor, as palavras da menina israelita. O rei disse a Naamã: Vá, eu darei você uma carta de apresentação ao rei de Israel. E assim Naamã partiu, levando a carta e 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestimentas de festa. Ao chegar lá, entregou a carta ao rei de Israel. A carta dizia: O portador desta carta é meu servo Naamã, que é oficial. Ele é leproso e foi até aí para ser curado. Quando o rei de Israel terminou a leitura da carta, rasgou suas roupas e disse em alta voz: O rei da Síria me mandou este homem para que eu o cure da lepra. Por acaso sou Deus com o poder de dar ou tirar a vida de alguém? Porque este homem procura um motivo para me atacar? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas e não sabia como atender a carta do rei da Síria, mandou um mensageiro com esta mensagem: Ó rei, não é preciso toda essa aflição. Mande este homem me procurar e ficará sabendo que em Israel há um profeta de Deus. Então Naamã foi com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã dizendo: Vá e lave-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ficou indignado e falou com os que estavam ali: Vejam só, mandar com que eu me lave no rio Jordão? Esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra e oraria em nome do Senhor seu Deus e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não são os rios de Abana e Afar em Damasco muito melhores do que os rios de Israel? Se é de água de rios que eu preciso para ser purificado, voltarei para minha terra e me tratarei lá. E foi embora revoltado. Mas os oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e lhe disseram: Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa mais difícil para curar a sua lepra, o Senhor não faria imediatamente? Porque o Senhor não pode apenas ir lavar-se, como ele disse, ser purificado? Então Naamã concordou a obedecer às palavras do profeta, foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado. E depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como o de uma criança. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por esse texto, querido? Aleluia! 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 Feche os teus olhos um pouquinho, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Jesus, por tudo que o Senhor vai fazer aqui. Senhor, eu creio, Jesus, que essa é uma noite de cura do Senhor sobre nós. E que a tua palavra nos garante, Jesus, que o Senhor levou as nossas enfermidades naquela cruz. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor que a tua palavra seja entregue aos corações famintos nessa noite. Deus, que o Senhor possa se manifestar aqui, que eu não seja impedimento para o que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é poderoso e eu creio nisso, Jesus. E nós te louvamos e já te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Amém. Queridos, como nós lemos aqui no primeiro versículo, Naamã, comandante do rei da Síria, era um homem muito estimado. Era um herói valente, mas era leproso. Ele estava passando por uma enfermidade. Naamã era um homem nobre, acostumado a batalhas e a vitória. Era um homem acostumado com a dor da guerra e acostumado a vencê-las. Mas que talvez nunca tivesse imaginado que a maior das guerras que ele passaria seria uma enfermidade, a lepra. Imagina como era o dia a dia de Naamã. Acordava, colocava sua farda bonita, cheia de honra e de autoridade.
Quem o via o respeitava, afinal era um homem valente, havia vencido inúmeras guerras. Era importante manter as aparências para continuar sendo respeitado. Mas quando chegava em casa, ele precisava tirar a farda. E ele era confrontado diante de si mesmo, na sua nudez, pela desgraça que ele estava levando, que era a enfermidade. Ele era confrontado pela sua doença. Com certeza seus familiares sofriam junto com ele. Um homem tão estimado pelo povo, pelo rei, estava sofrendo internamente. Só os familiares, eu acredito, só os mais próximos sabiam o que realmente Naamã estava passando. Naquela época os leprosos eram retirados da cidade, do convívio social. Não havia remédio para eles, não havia esperança de cura. Então todas as vezes que Naamã voltava de uma guerra e entrava no seu quarto e tirava a sua farda, ele tirava também a esperança que ele tinha de um futuro. Ele já não podia crer. Ele já não sabia o que aconteceria com a sua família depois que ele fosse tirado da sua família. Porque conforme a lepra fosse avançando, uma hora as pessoas viriam, ele precisaria sair. Alguns estudiosos acreditam que a lepra de Naamã ainda estava no início. Por isso ele ainda havia o convívio com a família. Mas vocês imaginam que ele passava todos os dias pensando: não tem esperança, não tem remédio, não tem cura. Pode ser que amanhã eu não tenha mais o contato da minha família. Pode ser que amanhã esse herói valente seja expulso da cidade para viver sozinho. E agora eu quero trazer isso para as nossas vidas. Meus amigos, quantas vezes nós passamos como Naamã, pelo mesmo processo que ele? Estamos protegidos com a nossa farda de honra, ou atrás de um sorriso, ou atrás de uma família perfeita. Mas quando chegamos dentro das nossas casas, as máscaras caem e o que se vê é só a enfermidade, é só a dor, é só essa lepra. E talvez não seja físico o que você esteja vivendo. Talvez seja a sua alma que esteja doendo. Talvez seja a sua alma que esteja enferma. Você se sente doente, fraco, ferido, desanimado. Talvez seja uma falta de perdão. Ou até mesmo, não, Leilane, eu estou realmente passando por uma enfermidade. Em nome de Jesus essa noite, queridos, o mesmo Deus que curou Naamã vai curar a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Muitas vezes essa enfermidade, essa lepra que passamos, também pode ser aquele pecado que você não conta para ninguém, mas que você sabe que você carrega. Quando ninguém te vê, você sabe o que você está passando. A dor de algo que você passou, talvez seja um ressentimento que você fica ali sentindo novamente. Mas o profeta fala para o rei no versículo 8: mande este homem me procurar e ficará sabendo que há um Deus em Israel. Amém? Levante a sua mão onde você está. Levante a sua mão e declara assim: existe um Deus. Mais forte: existe um Deus em Israel. Existe um Deus na minha vida. E essa noite Ele está mudando a minha história. Comece a aplaudir ao Senhor e já comece a movimentar o seu coração, porque Ele já começou a fazer. Ele já começou a fazer. Aleluia! 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 Esse Deus está aqui, querido. Mas para Naamã ser curado naquele dia, ele precisou cumprir algumas etapas. Ele precisou passar por alguns processos. Fala assim comigo: processo.
os processos que passamos, os caminhos que percorremos até a nossa cura, até a nossa transformação, é a forma que Deus nos ensina que o que nós estamos vivendo é tudo no tempo dele e do jeito dele, amém? É por ele, querido. Não é no seu tempo, não é do seu jeito. É no tempo dele e do jeito dele, amém? A gente acabou de ler, né? 5:11 diz assim: mas Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ficou indignado e falou com os que estavam ali: vejam só, mandar que eu me lave no Jordão. Esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra, oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não. Não são os rios de Abana e Afar em Damasco muito melhores do que os rios de Israel? Se é de água e de rios que eu preciso para ser purificado, voltarei para minha terra. E então foi embora revoltado. Mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e disseram: Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil para curar a lepra, o Senhor não faria imediatamente? Por que o Senhor não pode apenas ir lavar-se? Sempre que estamos no meio do processo, nós precisamos descer o degrau do quebrantamento e da humilhação diante de Deus, meus amigos. E são esses degraus que nos levam para perto do Deus que cura e restaura a nossa vida. No Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Talvez no meio do processo que você está passando, você se sentiu sozinho e até sentiu que Deus não se importava com o que você estava passando. Mas sabe o que pode ter faltado? Um coração humilde e arrependido. Deus não despreza aqueles que chegam humilhados, né? Essa palavra humilde tem uma tradução que diz rasgado voluntariamente, ou contrito, esmagado. Querido, no processo que nós passamos para vencer o que precisamos, nós precisamos chegar diante de Deus e nos rasgar voluntariamente. Deus não se esqueceu de você e não te deixou sozinho, mas talvez a falta de arrependimento, de humilhação, pôde impedir o Deus de agir na sua vida. Deus não estava longe, era você que não conseguia se aproximar. Diante dele, precisamos estar despidos de nós mesmos, das nossas verdades absolutas, daquilo que nós entendemos que é certo. Nós precisamos todos os dias ser vulneráveis na presença dele. Falar: Senhor, está aqui. Naamã estava irritado, porque não era do jeito dele. Se é de água que eu preciso, na minha terra tem. Se é de água que eu preciso, deixa eu descer lá. Por que eu vim aqui buscar esse profeta, esse Deus? Mania que nós temos de tentar fazer as coisas do nosso jeito. Eu tenho um amigo que fala assim, que o pecado é uma ideia melhor, né? Deus tem uma ideia, tem um projeto para você, mas você foi lá e teve uma ideia melhor, pecou. Naamã estava com uma ideia melhor. É de rio que eu preciso? Espera aí então. Na minha cidade tem. Mas ele não sabia, o que ele precisava era do rio de águas vivas, amém? Queridos, e quando Naamã chegou ali, um homem de autoridade achou o quê? Que o profeta ia falar com ele. Ele fica bravo. Você leu aí comigo ou não? Ele ficou: que isso? O profeta nem veio falar comigo. Mandou um mensageiro. Achei que ele ia colocar a mão em mim e eu ia ser curado. Muitas vezes você entra aqui e fala assim: nossa, achei que os pastores iam orar comigo para eu ser curado. Querido, em nome de Jesus, frustre essa sua expectativa, porque quem vai fazer o milagre na sua vida é Deus, e é Ele que é poderoso, amém? Pastor nenhum aqui morreu por você na cruz, mas Jesus morreu, e é Ele quem está fazendo. Deus vai usar, sim, Deus usa homens e mulheres de Deus, mas Deus olha primeiro o seu coração, amém?
A matéria-prima para a cura de Naamã naquele dia era obediência, fé, humildade e vulnerabilidade diante de Deus. Fala comigo: obediência, fé, humildade, vulnerabilidade. Ó, palavra difícil essa de falar, né? Era apenas se despir, crer e mergulhar. Qual a dificuldade desse homem entender isso? Se despir, crer e mergulhar. E a cura estava ali, estava disponível. Nós acabamos de ler, Deus não despreza um espírito quebrantado. Deus não despreza. Mas ele precisava entender este caminho: obediência, fé, humildade, vulnerabilidade. Quando Naamã concordou em descer, versículo 14. Então Naamã concordou em obedecer a palavra do profeta e foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado. Aleluia. Depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem um sinal de lepra, como de uma criança. Repete comigo: obediência, fé, humildade, vulnerabilidade. Ele obedeceu e ele foi curado. Aleluia! A sentença de morte foi retirada. Agora havia esperança de um futuro, meus amigos. Ele não tinha mais esperança, mas a partir daquele momento em que ele mergulhou naquelas águas, ele passou a ter a esperança de um futuro. Deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que você decide obedecer, todas as vezes que você decide crer no Senhor Jesus, se humilhar e ser vulnerável, você começa a receber tudo que Deus tem para você. Você começa a ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifestando na sua vida. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, planos de dar a você uma esperança de futuro. É o Senhor que sabe os planos que tem ao seu respeito. Não é a sua dor que vai dizer para você onde você pode chegar. Não é a sua enfermidade que diz quando termina a sua vida. São os planos de Deus. E aqui diz: eu é que sei. É o próprio Deus dizendo para você: eu é que sei. E é para te dar esperança. Amém? Agora Naamã também podia ter esperança. Ele teve a sua pele restaurada como de uma criança. Para mim significa uma obra tão poderosa e restauradora, tão perfeita, que é como se a pele dele nunca tivesse sofrido nenhum mal. Ele nasceu de novo ao mergulhar naquele rio. João 3:3 diz assim: verdadeiramente digo isso, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. A pele de Naamã ficou como de uma criança, como alguém que nasceu de novo. Querido, se não é Deus falando para nós os passos da nossa cura e da nossa restauração, então eu não sei o que é. Ele está dizendo: é necessário nascer, é necessário, em nome de Jesus, que você mergulhe no rio de Deus e nasça novamente para o futuro que eu tenho para você, para viver aquilo que eu sempre sonhei para você. O Senhor não planejou para você a dor, o dano, a frustração, a amargura, a falta de perdão. O Senhor planejou para você um futuro de paz e esperança. Naamã, o guerreiro,
após nascer de novo, após descer dessas águas, ele era um homem novo, ele não precisava mais se isolar. O comandante não precisava mais se esconder, pois não tinha do que se envergonhar. Essa é a obra restauradora de Jesus em nós, em nome de Jesus. E para sermos curados como Naamã, hoje nós precisamos ser vulneráveis ao Senhor. Nos despir, queridos, das nossas verdades e de nós mesmos. Apresentar a nossa causa diante do Senhor, sem restrições, sem questionar a Deus. Simplesmente mostrar: Senhor, está aqui, é a minha cura. Senhor, está aqui as dores que eu estou passando. Mas ser vulnerável muitas vezes é difícil. É nessa hora que as pessoas desistem da cura. É nessa hora que as pessoas desistem de andar com Jesus e terem as suas vidas transformadas. Porque ser vulnerável muitas vezes pode ser humilhante, você mostrar as suas fraquezas. Com certeza foi humilhante para Naamã tirar a sua farda ali diante daqueles que estavam ao redor, diante dos seus servos. Com certeza foi humilhante, mas era necessário ele se desnudar para que ele pudesse mergulhar nesse rio e ser curado, para que ele pudesse ser vulnerável. Deus estava mostrando: não é pela sua força, Naamã, não é pelas guerras que você venceu, mas é pelo poder que existe na minha palavra, amém? Algo que eu aprendi nesta casa é ser vulnerável com cada pastor que está ali, cada homem e mulher que está ali, querido. Se você conversar com eles, são homens e mulheres vulneráveis que estão dia após dia sendo curados. E nós só estamos nesse processo hoje aqui na Poema porque nós estamos sendo vulneráveis ao Senhor. O Senhor teve que mexer em nós, assim como Naamã. E eu fiz essa palavra durante essa semana, quando o Laden me pediu para pregar domingo à noite, eu com muito medo. E o Senhor me deu essa palavra: Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor tem para a sua igreja? E na madrugada de sexta para sábado eu fui orar ao Senhor. E o Senhor me disse: sim, é essa palavra que eu tenho para a igreja. Porque você, assim como Naamã, por muito tempo escondeu suas falhas, o seu sofrimento. Nós passamos por um momento muito difícil, queridos. E nós queríamos nos esconder. Nós não queríamos ser vulneráveis, nós não queríamos mexer nisso. E Jesus me disse: e você mergulhou em mim. E o dia que você foi numa Timothy que teve aqui, e nesse dia eu decidi me desnudar diante do Senhor e falar: Senhor, está aqui as minhas dores. E o Senhor, naquele dia, Ele me lavou e me curou, como curou Naamã, me curou das minhas dores, querido. E é por isso que eu posso estar aqui hoje testemunhando que o mesmo Deus que curou Naamã, o mesmo Deus que curou a minha vida, é o Deus que vai mudar a sua história e vai curar a sua vida nesta noite, se você decidir mergulhar neste rio. Pode aplaudir ao Senhor, que Ele é digno. Aleluia! Ele é um Deus que trabalha por nós, é um Deus que cuida de nós, querido. E é por isso que nós estamos aqui. E eu quero convidar você nessa noite a ser vulnerável diante do Senhor, a abrir o seu coração. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais as lutas que você trava internamente. Eu não sei se você já teve uma decepção, se você está carregando uma enfermidade, se você está no pecado e isso tem te corroído. Eu não sei se você está, eu não sei como você está, mas o meu Deus, o Deus que te trouxe aqui essa noite, trouxe você aqui para mudar a sua história. Trouxe você aqui para ser restaurado, para curar as suas feridas, para limpar as suas feridas e para você sair daqui dessa noite restaurado, como a pele de uma
criança, você não se lembrará do que passou, mas você vai pensar: eu tenho um futuro e é o futuro que Deus escolheu para mim. Abra aquele quartinho que está escuro no seu coração. Abra aquilo que ninguém pode mexer. Não, até aqui você pode ir, aqui ninguém mexe. É nessa noite, seja vulnerável ao Senhor. Abra diante dele. Querido, ele é o único que pode restaurar a sua vida. A Bíblia diz assim: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto nós não confessamos ao Senhor, enquanto nós não somos vulneráveis diante do Senhor, enquanto nós não nos humilhamos diante do Senhor e confessamos a nossa causa, o nosso pecado, o nosso sofrimento, querido, isso vai nos consumindo, isso vai tirando a nossa paz, isso vai te adoecendo mais ainda. Em nome de Jesus, abra mão da bagagem, abra mão deste peso em nome de Jesus. O Senhor quer nos liberar para uma vida de esperança, para um novo tempo de paz. Livre-se de tudo que cheira mal. Tire suas máscaras, tire seu orgulho e dê um mergulho de fé nessa noite, amém? O louvor pode subir. Queridos, Naamã dependia do rio que estava em Israel para ser curado. Nós temos hoje o rio que corre do trono de Deus. Nós temos essa noite esse rio que vem do trono de Deus. E a Bíblia diz que por onde ele passa, ele vai restaurando, ele vai curando, ele vai transformando aquilo que era sentença de morte em vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida: mergulhe essa noite no rio de Deus. Mergulhe 7, mergulhe 10, mergulhe 20, mergulhe quantas vezes forem necessárias, até que você seja curado pela presença dEle, amém? Em nome de Jesus, feche os seus olhos no seu lugar. Comece a vasculhar o seu coração, querido. Comece a vasculhar o seu coração. O que esta palavra trouxe para o seu coração? Qual é a sua dor? O que você tem usado máscaras para esconder? Talvez um sorriso no seu rosto para esconder o que realmente você está passando. Talvez o Senhor já tenha falado no seu coração: o pecado, o Senhor está te revelando, é hora de abrir mão, é hora de se arrepender. Obediência, fé, humildade, vulnerabilidade. Comece a colocar diante do Senhor. Se é uma cura que você precisa, se é físico, comece a declarar agora: eu sei que o rio de Deus está neste lugar. Eu sei que o rio de Deus está neste lugar. Eu é que sei os planos que tenho ao seu respeito, diz o Senhor. Você pode, vai se colocando de pé, vai se colocando de pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Ele é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Levante as suas mãos a Ele, querido. Comece a orar. Comece a orar agora.
o Senhor é um Deus de cura neste lugar, ó Pai. E nós queremos declarar nessa noite que o rio do Senhor está descendo, o rio do Senhor vai fluir neste lugar. E aqueles que estão, ó Pai, ó Deus, enfermos, sejam curados em nome de Jesus. Querido, no seu lugar, comece a orar agora, em nome de Jesus. Comece a declarar que este rio está te lavando.